Olá, tudo bem com você? Eu sou Luan Wozniak e estamos chegando com mais um Inovação em Pauta. E hoje com um case muito bacana de inovação no saneamento. São os banheiros autolimpantes. Essa tecnologia inspirada em modelos europeus chegou recentemente por aqui e estabelece um novo padrão em banheiros públicos. Já pensou poder ir à praia e ter um lugar adequado para fazer sua higiene? Eu também vou bater um papo com um consultor ambiental, especialista em ESG, para falar sobre a importância dessa inovação tecnológica e do compromisso ambiental. E claro, tem as últimas tendências em inovação mundo afora. Fique com a gente, o Inovação em Pauta está só começando. Olá, obrigado pela sua companhia. Como a gente falou no começo desse programa, um dos assuntos são os banheiros autolimpantes. E eu estou aqui com o empresário responsável por essa ideia inovadora, o Carlito Nicolait, empresário e dono da CleanSea. Conta pra gente de onde que surgiu essa ideia, Carlito. Luan, essa ideia surgiu de uma viagem. Eu estive em Paris no ano de 2012 e estava num apart-hotel na frente da Estação Norte, lá em Paris. Desci, vi do outro lado da rua uma caixa, algo diferente, e fiquei curioso, cheguei lá e fui ver, era um banheiro autolimpante. Aquilo me deixou curioso, entrei, usei. Ele tem um processo, ainda com algumas limitações, aquele lá. Eu fiquei dentro dele, esperei ele limpar, ele limpou comigo dentro. Aquele limpa com a pessoa dentro. E eu pensei comigo, um dia eu vou fazer isso. Guardei aquilo comigo e no ano de 2016 eu comecei esse projeto. Quando o Carlito viajou para Paris, já era um empreendedor? Tinha outra profissão? Como é que foi essa transição? Não, eu não empreendi, eu era um professor. E a vida foi dando voltas e aquilo que acontece, um ciclo encerrou. E em 2016 eu lembrei daquele banheiro, pensei em alternativas para empreender, porque eu queria empreender, queria muito, me preparava, buscava alguma informação aqui, acolá, juntava algum conhecimento, queria empreender e fiz uma seleção das possibilidades que tinha para empreender e digo, vou empreender nesse banheiro. O que mudou do banheiro que você viu lá na Europa, em outros países, para o modelo que você desenvolveu aqui? Foi preciso fazer algumas adaptações até para a nossa realidade? Conta um pouquinho como é que foi esse processo de, digamos assim, de fabricação do banheiro autolimpante. Luan, foi assim, eu peguei a ideia, o conceito, porque do ponto de vista de produto, eles são totalmente diferentes. Tanto na funcionalidade, quanto no aspecto visual e até na racionalização dos espaços, né? No espaço que eles têm um banheiro, um único sanitário, lá, um único vaso, bacia sanitária masculino e feminino, nós temos aqui um banheiro masculino e um feminino no mesmo módulo. Nós também começamos a concepção por um projeto anti-vandalismo, então assim, prevendo pelos elementos culturais, por muito que a gente já tinha de experiência e de conhecimento, de vida mesmo, da utilização de banheiros, tanto os banheiros públicos convencionais, esses de alvenaria, quanto banheiros de container, quanto banheiros químicos, nós buscamos produzir um banheiro bonito, mas sem espaço para depredação, para vandalismo. Então, ele tem um projeto que prevê isso, que prevê, ele é bonito, porém muito resistente. Você percebia esse problema de saneamento, especialmente aqui no Brasil, para vir com essa solução inovadora? O que estava por trás? Na realidade, eu fui juntando, assim, alguns elementos, né? Por quê? Porque quem nunca enfrentou aquela situação de estar num ambiente urbano, caminhando na cidade, na beira da praia, ou num centro de cidade e ter um aperto e não ter um banheiro, né? Normalmente, as pessoas, no momento de aperto, procuram um bar, uma lancheria, compram uma água, pedem para usar o banheiro, porque não tem, é limitada essa oferta desse tipo de serviço público. E eu entendia que se com a produção de um banheiro que desse conta dessa demanda
que fosse algo eficiente, que qualificasse e estabelecesse um bom padrão de serviço público, a gente poderia também estar ampliando a oferta desse serviço. Timidamente, mas a gente já está experimentando isso e vendo isso aqui em alguns municípios de Florianópolis. Interessante isso que você comentou, que eu já ouvi de muitos turistas que vêm visitar, por exemplo, a capital, Florianópolis, Balneário Camboriú, cidades litorâneas, que vão visitar as nossas belas praias e comentam, poxa, mas não tem nenhum banheiro disponível à beira-mar. Isso é um grande desafio para a gente. Agora chega com uma solução inovadora. Que feedback que você recebe dos clientes a partir dessa solução? Eu queria falar assim, nós temos hoje banheiros autolimpantes funcionando em Florianópolis. Começamos de forma embrionária com um teste na beira-mar lá em abril de 2022. Hoje nós já temos 3 banheiros em Florianópolis e estamos discutindo, vendo a possibilidade dessa ampliação. Mas em Florianópolis nós temos na beira-mar norte, temos na cabeceira da Ponte Hercílio Luz, temos no Parque Coqueiros. Nós temos banheiro também em São José e temos 9 banheiros em Balneário Camboriú, que qualificou bastante o serviço. O feedback do usuário, ele é algo impressionante. Eu me sinto muito bem quando, por vezes, eu paro e fico acompanhando. Eu vou em algum dos banheiros, sento do lado, assim, fico por perto acompanhando e vendo esse feedback. As pessoas, quem já viu lá fora, se surpreende por ver um banheiro ali. Quem é daqui e nunca viu, também se surpreende pelo fato de ter visto um banheiro desse tipo. Chega ali e diz, poxa, parece um elevador, né? É tudo automático, ele limpa sozinho mesmo, tem uma voz lá dentro que fala comigo, porque nós temos uma interface de voz, ele é um equipamento totalmente autônomo. E ele tem produzido também algo que eu gosto muito de dizer, porque de fato é o que acontece, ele tem um engajamento espontâneo. As pessoas usam, fazem foto dele do lado de fora, fazem foto lá dentro, fazem vídeo, acabam colocando isso em grupos de família lá no WhatsApp, em perfil de stories, nas demais redes sociais. Isso circula por muitos grupos, né? É comum, e eu vi, se tornou comum, eu ainda fico surpreso, mas nós temos vídeos em perfil de prefeitos com mais de 1 milhão de visualizações. Esses dias uma senhora foi ali, uma cidadã, como nós, assim, comum, foi lá e fez um vídeo do banheiro, postou numa rede social dela, não tinha tantos seguidores. E a última vez que eu vi, isso tinha 2 semanas da postagem, estava lá com 1.900.000 visualizações. Então, ele tem um apelo midiático assim, interessante, para além da satisfação da pessoa poder encontrar um serviço de qualidade, algo diferenciado, né, e proporcionar esse bem-estar, a segurança, o conforto para a pessoa quando ela precisa. O que muda em relação a outros tipos, por exemplo, banheiro químico, tem aquele banheiro em container. O que muda em termos tanto de investimento quanto de gestão dessas estruturas? Nós buscamos, com o banheiro autolimpante, oferecer qual condição. A cada uso, e isso pode ser programado, mas normalmente ele está programado para cada uso, a cada uso ele faz o processo de higienização. Então, imagina, você entra no banheiro e tem a condição de que o banheiro foi higienizado segundos antes. Sem ninguém estar lá. Sem ninguém estar lá. A pessoa usou, sai, ele fecha a porta, checa, vê, confirma que não tem ninguém dentro e faz o processo de higienização. Diferente do francês lá. Tá? Então, o nosso só limpa se ele está vazio. Então, ele estabelece essa condição. Os outros banheiros que tu usou como referência, isso vale para os tradicionais também, eles não têm isso. Tu não tem essa garantia de que o banheiro vai estar limpo, né? Porque, por vezes, ele foi mal utilizado, por vezes, a limpeza não aconteceu com a frequência que devia. Existem banheiros que ficam 2, 3, 4, 5 dias sem limpeza. Depende de um funcionário. Depende do funcionário. E eu falei um pouco antes, né? Esse equipamento ele é autônomo. Então, a gente pode programar os horários de funcionamento. Então, ele vai ligar sozinho às 7 da manhã. Pode estar caindo uma tempestade, né?
na volta, ele liga às 7 da manhã. Deu o horário lá programado para desligar, ele também desliga. Então, tudo com LEDs indicativos externos que mostram a condição de que ele está livre, a condição de que ele está fora de operação por horário ou por falta de água, também pode acontecer, a condição de que ele está ocupado e a condição de que ele está em processo de higienização. E ele é conectado à rede de esgoto. Isso, ele depende de todos esses elementos para funcionar. A água, a energia elétrica e o esgoto. Pode, em algumas situações, ter uma caixa, um reservatório para os dejetos e, periodicamente, a gente passa ali para fazer a limpeza, né? Sobre os dejetos, eu acabei falando, né? Tem um elemento também importante, eu sei que hoje ainda vamos falar sobre sustentabilidade, né? O nosso banheiro, ele consome, em média, por uso e por limpeza, 1,8 litro a 2 litros de água. Tanto, somando aí a descarga, quanto o processo de limpeza. Um banheiro normal, esse que a gente tem em casa, com descarga, caixa acoplada, ele consome, em média, 8 litros de água. Então, tu tem também, para além da redução do consumo de água, tu tem uma redução importante da quantidade de dejetos que tu deixa de jogar no meio ambiente. Outro dia, numa reunião em Balneário Camboriú, com o pessoal da EMASA, que é a empresa pública lá de saneamento, nós conversávamos e eu apresentei alguns números que comprovaram lá que a cada mês, nesse período de veraneio, nós deixamos de colocar na rede de esgoto de Balneário Camboriú 1 milhão de litros de esgoto, de resíduo. De dejetos. 1 milhão de litros de rejeito, de água contaminada, de dejeto. E isso tudo foi desenvolvido com tecnologia nacional? Como é que foi a concepção? Sim, sobre esse produto, né, eu dediquei muito tempo, muita energia e dedico até hoje. É um processo constante de estudo, de pesquisa e de aperfeiçoamento. Ele é totalmente desenvolvido com tecnologia nacional, inclusive tem elementos dele que foram projetos que são exclusivos e que eu tenho pedido de registro de patente no INPE ainda tramitando, mas um exemplo, nosso sistema de descarga, de sucção da descarga, ele é inédito até onde alcançamos no mundo. Ninguém retira dejeto de uma bacia sanitária do jeito que a gente retira, com a eficiência e com a baixa quantidade de água. Então, é um constante processo de estudo, de aperfeiçoamento. Eu vi ainda e comparava o produto que eu tinha em 2017, ele era de um padrão. O produto que eu tinha um ano atrás, ele tinha um padrão. Hoje, o padrão é totalmente diferente. Então, de um ano para cá, ele mudou muito e está muito melhor, está muito mais eficiente. Estudamos agora e estamos com um processo já de finalização da produção de um primeiro modelo que ele é novo ainda, diferente, que vai agregar mais tecnologia, mais eficiência. Então, um constante processo de aperfeiçoamento. Para compartilhar algumas dicas até para quem está nos assistindo, quais foram os desafios que você enfrentou ao longo do caminho em desenvolver essa alternativa, esse banheiro autolimpante? Imagino que o primeiro que desenvolveu não é o mesmo que está hoje sendo utilizado, passou por muitas evoluções. Sim, teve um processo grande de pesquisa, teve um processo grande de estudo desse projeto, a busca de componentes, a busca de partes, a busca de fornecedores, tanto na parte técnica da produção, eu ouvi muitos nãos, as pessoas me dizendo, não, isso aí não vai funcionar, tu não vai conseguir fazer desse jeito, né? E eu fui enfrentando esses desafios. Então, foi muito difícil a produção do protótipo, porque ele era de um modelo totalmente diferente do que é hoje. Depois, o primeiro banheiro que eu fiz no ano de 2017, ele até operou no Rio Grande do Sul no ano de 2018, ele tinha limitações tecnológicas, mas funcionava. Inclusive, depois de um upgrade que eu fiz nele, ele funcionou até pouco tempo, até o ano passado, ele ainda funcionava por aqui, em Santa Catarina. E depois eu recolhi ele porque os modelos novos estavam muito melhores e muito mais eficientes. Mas como é um processo tanto de pesquisa quanto do próprio empreender, né? A gente escuta muito não. E quem quer empreender tem que estar preparado para isso.
às vezes pode parecer força de expressão, né? Mas eu seguramente escutei talvez umas 2 centenas de nãos, talvez. Né? Hoje o teu principal cliente é quem? O setor público? Hoje o meu cliente ele é o setor público. Nós trabalhamos principalmente com locação de banheiros autolimpantes, mas nós estamos ajustando, e já ajustamos nosso processo, prevendo inclusive a possibilidade de venda, né, desses banheiros. E aí, preparar para a venda passou por um conjunto também de estudos, de elaboração de manuais, tanto de rotinas de limpeza, de inspeção, manual de manutenção preventiva, manual de manutenção corretiva, manual de operação do equipamento. Então, tudo isso é necessário. E sobre o serviço, acho que para complementar, né, nós já somos a única empresa que produz banheiro autolimpante no Brasil. Então, no Brasil, ninguém produz banheiro autolimpante, só a Clince. Né? Existem até representações de fora do Brasil que estão aqui, que tentam vender esses banheiros lá de fora, mas até onde também eu busquei, eles não venderam até hoje nenhum banheiro autolimpante no Brasil. Então, nós somos a única empresa brasileira produzindo e operando banheiro. E nessa operação, nós também temos um diferencial muito grande. Então, a nossa operação ela é toda monitorada, acompanhada de ponta a ponta. Então, o que é a operação? Eu preciso ter alguém que vai diariamente passar e fazer uma vistoria no banheiro, né? Ver se ele está bem limpinho, talvez dar uma limpada melhor no espelho, em alguma parede, fazer a reposição. Então, eu tenho tudo isso planilhado, com planilha eletrônica, com foto, com georreferenciamento, para eu saber que tal horário a pessoa foi lá mesmo. Né? Depois eu tenho relatórios que eu posso produzir, inclusive entregar para a prefeitura e dizer, olha, está aqui a garantia de que o teu equipamento está sendo vistoriado, está sendo feita uma limpeza refinada. Então, esse padrão de serviço e de operação de serviço no Brasil também é só a Clince que tem. E, aliás, há uma grande preocupação com a depredação Sim. desses equipamentos. Foi pensado nisso também? Foi. Quando nós operamos com a locação, né, no processo de contratação, é prevista toda a manutenção por conta da Clince, inclusive os elementos de vandalismo. Mas a parte que me deixa satisfeita, porque eu sempre acreditei nisso, se eu não acreditasse nisso, eu não teria desenvolvido o produto dessa forma, né? Porque dos nãos que eu ouvia, as pessoas me diziam assim, vamos quebrar tudo, isso não é para a nossa cidade, não dá para colocar aqui que vão depredar. Então, assim, o vandalismo ele acontece, mas a escala é muito pequena, muito pequena. Você acredita que isso tem o poder de transformar aos poucos a situação do saneamento em Santa Catarina, no Brasil, e até trazer uma conscientização ambiental maior? Eu acho que é uma contribuição, né? É um elemento, talvez uma pequena contribuição, mas como eu te falei, o impacto que ele causa para quem está vendo o produto, né? E a multiplicação que pode acontecer e que está acontecendo gradativamente a partir disso, porque a gente tem recebido demandas de outras cidades, interesse de outras cidades, isso vai contribuir com certeza. É um elemento, é um dos elementos, até porque a gente costuma dizer, nós produzimos hoje banheiros que são inteligentes, porque ele tem uma inteligência, que são autolimpantes, que ele faz o processo de autolimpeza, e que são sustentáveis, não só pelos elementos que nós usamos para construir ele, que tem um percentual muito alto de elementos que podem ser reciclados, mas também pelo baixo consumo de água, pelo baixo consumo de energia e pela devolução para o meio ambiente de uma quantidade menor de resíduo. Por exemplo, elementos que podem ser reciclados, quais seriam? Toda a estrutura dele é de metal. Então, todo o metal que está ali nele, ele pode ser reutilizado. Né? Existem componentes elétricos que podem ser reutilizados. Fios, o cobre, ele pode ser reutilizado. Então, a gente estima que em torno de 94% do que tem no banheiro pode ser reciclado. É um custo alto para desenvolver um banheiro autolimpante? É um custo alto. O desenvolvimento, o custo é muito grande. Se eu fosse partir hoje do zero e fazer um investimento para desenvolver um produto
desse, fazer o desenvolvimento de um produto desses, eu creio que no desenvolvimento nós já investimos no desenvolvimento em torno de R$ 1 milhão, no desenvolvimento do produto. Uhum. Bem, hoje já tem Florianópolis, Balneário Camboriú, São José e vencemos uma licitação em Itajaí. Pretende expandir mais? Quais os próximos passos da empresa? Nós estamos e buscamos uma organização para atender o país inteiro. Então, da forma como isso está montado, né? Isso também foi possível, né, a partir, e tem um elemento que acho que nós não falamos ainda, que é um elemento importante, né? Eu comecei sozinho nesse projeto. No começo era a minha família que dizia, banheiro autolimpante, acho que vai dar certo. Né? Ficavam naquela, mas apoiavam. Então, a minha família sempre me apoiou. Os meus amigos diziam que eu era maluco. Né? Isso não vai dar certo. Né? E eu vim sozinho, tocando, com dificuldade. Num dado momento, eu vendi um imóvel meu, investi todo o imóvel no projeto. Né? Depois, ali em 2022, eu entendia que estava difícil porque era um produto novo, as prefeituras não conheciam, as pessoas não conheciam. Eu já vinha de uma experiência no Rio Grande do Sul, quando eu tentei abrir o mercado do Rio Grande do Sul e eu tive dificuldade, ofereci para muitas prefeituras, para muitas cidades, todo mundo achava lindo, mas efetivamente ninguém me contratava. Eu tive 2 contratos curtos lá com a Companhia Estadual de Saneamento no verão e ficou nisso. Aí eu olhei para Santa Catarina, vi que aqui o turismo nessa região litorânea era muito forte, eu digo, vou para lá. Né? Fiz esse investimento, vim para cá, comecei a produção de 3 banheiros na época, e aí isso em 21. Em 22 eu estava com muita dificuldade e um dia eu estou sentado aqui na beira-mar de Florianópolis, num domingo de manhã, conversando com o rapaz ali que vende o coco ali, meu amigão, e aí conversando com o Giovanni, e daqui a pouco chega um cidadão, começamos a rir, contar piada ali, umas historinhas, e ele me diz assim, e esse banheiro? Eu digo, não, esse banheiro é meu. Aí passamos a conversar um pouco, resumo da ópera, hoje ele é investidor no projeto e ele é meu sócio. Então, nós também, enquanto empresa, conseguimos avançar um pouco mais a partir do momento de um investimento e de alguém que acreditou no projeto. Passa pela mente, talvez daqui a pouco virar uma franquia? Existe esse pensamento, expandir esse mercado Brasil afora? Existe. É um estudo que a gente faz de médio e de longo prazo. Né? E eu sou um sonhador, eu vejo esse produto com qualidade, com condições de competir com o mercado externo. Principalmente por essas características de sustentabilidade. De sustentabilidade, de eficiência, de qualidade na prestação de serviço. Como eu te falei, hoje nós temos um produto muito bom, ele tem elementos superiores aos banheiros autolimpantes no mundo, e aqui pode ser que a gente está falando alguma coisa nova, né? Mas no mundo dá para afirmar que existem hoje em torno de 5 mil banheiros autolimpantes funcionando no mundo. O que é muito pouco. O que é muito pouco, mas tem 5 mil. Então, existe um mercado lá fora muito maior que o mercado aqui. Então, a gente olha no médio, no longo prazo até, para o mercado lá fora. Mas a gente acredita muito no mercado brasileiro, por quê? Porque existe também um processo de qualificação na oferta do serviço público. As prefeituras estão olhando para isso. E tem números que são importantes, né? E comparativos de quanto esse mercado ele ainda pode ser interessante. Se formos pegar uma cidade que nem Berlim, Berlim tem 3 milhões e 200 mil habitantes, certo? Lá existem 160 banheiros públicos, em Berlim, 3 milhões e 200 mil habitantes. A cidade do Rio de Janeiro tem 6 milhões e 100 mil, e 6 milhões e 300 mil habitantes. Existem 19 banheiros públicos na cidade do Rio de Janeiro. Sem falar na diferença de qualidade do serviço. Dizem que contra dados não há argumentos. Quando você apresenta para um gestor todos esses dados, já convence ele, já deixa aquela pulguinha atrás da orelha? Sim, e por vezes também o próprio gestor, e a gente tem que tentar se colocar no lugar dele, né? Ele não conhece o nosso produto e o que ele tem hoje ou é uma estrutura
própria de alvenaria, limitada, com altíssimo custo de manutenção e às vezes a qualidade está aquém daquilo que ele quer, né? Porque tem que ter alguém limpando ali o banheiro 7 dias por semana, todos os dias, de repente 18 horas por dia. Quanto custa isso, né? Então, ele tem a dificuldade de expandir porque o custo é alto e a qualidade não é boa, né? Depois, os outros produtos que tem no mercado e que ele conhece têm as limitações que a gente falou um pouco aqui. Então, às vezes, pelo desconhecimento, ele acaba não oferecendo tanto. E, como eu te falei, as cidades com quem a gente tem relação, todas elas começaram com 1 e foram aumentando. Balneário tem 9, Florianópolis tem 3, está estudando ampliar, São José tem uma unidade, está estudando ampliar. Já existem cidades como Itajaí, que quer começar com 5, e assim vai. Então, isso vai impactando e vai se multiplicando. Você vê Santa Catarina como um grande mercado daqui para frente? Ele é um mercado muito interessante. Ele é um mercado muito interessante por quê? Porque tem esses elementos do turismo, tem uma ótica e um diferencial de gestão, pelo que eu apurei, assim, daquilo que eu também tenho alguma experiência, de relações que o gestor público de Santa Catarina ele está buscando um diferencial. Ele está buscando qualificar o serviço público que é oferecido. No país afora, a gente vê alguns lampejos em alguns lugares, mas aqui isso está ficando cultural, né? Então, a capital está investindo bastante nisso, as demais cidades, como Balneário Camboriú, têm olhado essa necessidade de qualificar e melhorar o serviço público. Itajaí tem visto isso e muitas cidades têm conversado com a gente. Mas a gente está falando de banheiro, mas eu também falo efetivamente dos serviços públicos como um todo, tanto da área da saúde, quanto educação, quanto mobilidade, quanto os mobiliários urbanos em geral. Hoje, o banheiro autolimpante, ele tem um projeto estabelecido, por exemplo, masculino, feminino, ou ele pode ser aumentado conforme a demanda do município? Ah, não, eu quero um para tantas pessoas. Há essas modificações para serem feitas? Ele pode passar por isso? A gente pode promover, assim, alguns ajustes. Por exemplo, se tu vê o nosso banheiro que a gente opera tradicionalmente, ele é um banheiro quadrado, ele tem um padrão, ele é bonito, muito bonito, ele tem um aspecto bem moderno, mas teve o caso da cidade de Balneário Camboriú que nos pediu um projeto específico, com um design diferenciado. E está lá o banheiro, ele é lindo, né? Mas foi um pedido e que nós atendemos. Existe, com alguns elementos que a gente precisa considerar, tempo de contrato, quantidade de banheiro, a possibilidade de fazer uma adequação. Como também existe a possibilidade de tu modular essa operação. Bota 2, bota 4. E também, pelo fato de nós dominarmos toda a tecnologia de produção do banheiro, né, e o que está embarcado ali, a gente pode sim fazer algum ajuste conforme a necessidade. Nós estamos estudando outras formas de atuação no mercado, de repente para eventos, porque o nosso banheiro hoje ele é estacionário. Tu chega lá, leva ele com um muque, larga, liga na rede e deixa ali. Né? Mas a gente está trabalhando também com esse conceito de repente, para ter uma estrutura mais flexível e que possa ser móvel. Ficar 4, 5 dias num lugar, a gente retira, leva para outro. E é preciso sempre ficar atento às inovações, às tecnologias que vêm por aí para cada vez mais aperfeiçoar esse serviço? O tempo inteiro. Eu acho, eu estava falando contigo agora e pensando, talvez eu dedique hoje ainda em torno de 2 horas diárias assim, ou para estudo ou para pesquisa, de produto, de mercado, de processo. Então não para só em criar uma ideia, é preciso ir muito além disso. E daqui para frente, que dica que você dá até para os empreendedores que estão nos assistindo? Empreender é aquilo, é um grande desafio, né? Mas eu acho que é isso, buscar identificar algum produto, ter foco, e o identificar o produto é a questão do mercado, mas também a questão de tu ter a identificação com aquilo que tu vai fazer. Eu, pela minha formação técnica, eu decidi empreender em algum elemento que eu tinha alguma segurança para fazer, né? Mas é isso, e perseverar.
porque tu vai receber muito não, tu vai ter etapas que tu vai ter que retroceder, ter etapas que tu vai ter que talvez voltar 10 casas. Tu vai bater o desânimo de vez em quando. Vai bater o desânimo, tu vai estar, como aconteceu comigo, tá ali na Beira-Mar Norte, calculando, fazendo os cálculos. Poxa, se continuar assim, em 2, 3 meses eu tenho que voltar, eu não vou poder ficar aqui, eu vou ter que ir embora, vou ter que abandonar meu projeto de novo. Né? Eu não falei, mas eu comecei em 16, fui até 19, parei 2 anos e meio. A pandemia chegou. A pandemia chegou. Então, é perseverar, ter muito foco, porque por vezes a gente tem um produto bom, tem uma ideia boa, está perto de dar certo e tu retrocede e desiste. Então, eu acho que é isso, é acreditar, ter fé naquilo que tu está fazendo e buscar cada dia, dedicar muito tempo, muita energia, muito vigor. Esse banheiro hoje, quem vê ele funcionando lá, não imagina quantas horas eu dediquei para esse produto, quantas horas eu dediquei para esse projeto e quantas horas diárias eu dedico até hoje para o negócio. É comum chegar na minha casa no sábado de noite, 9 da noite, 8 da noite, eu estou com o notebook aberto trabalhando. Estudando. Estudando ou trabalhando mesmo, dando conta de uma planilha, de um processo, de alguma coisa. Você contou com algum tipo de consultoria, seja do Sebrae, de algum outro órgão, para fazer o teu negócio acontecer, para tirar ele do papel, ou foi tudo por conta própria? No começo, eu sou um ex-funcionário do Senai, então eu tinha uma formação, para além da minha formação acadêmica, uma formação complementar em algumas áreas e tinha feito alguns cursos de autoconhecimento e algumas coisas que me ajudaram bastante, que eu acumulei ao longo da vida. Mas agora, depois do negócio iniciado e depois também dessa sociedade, desse investimento, nós reunimos e discutimos a necessidade de qualificar a empresa. E aí procuramos o Sebrae, nós estamos fazendo no Sebrae, já fizemos um primeiro processo de avaliação, de diagnóstico, e estamos finalizando o planejamento, o básico, né, que define os valores da empresa, que define visão, que define as metas de médio, curto, longo prazo. Entendeu? Então, e seguramente, eu acredito muito nisso, e é por isso que a gente está fazendo, a empresa está se preparando para dar mais um salto de qualidade. Para a gente encerrar, qual que é o feedback mais gratificante para você quando chega alguém, vê esse banheiro autolimpante, usa ele e depois diz, nossa, que ideia fantástica, o que isso representa para você? Eu fico muito feliz por tudo que nós falamos, assim, né? De as pessoas poderem, primeiro, estarem aqui no Brasil, encontrarem serviços de qualidade, num padrão de excelência mundial, né? Verem aquilo, o encantamento que causa, o brilho no olho que causa, a pessoa dizer, vou mostrar para minha mãe, que coisa mais linda, isso aqui é muito bonito. E aí eu procuro, né, no final, assim, por vezes, quando tem poucas pessoas, porque eu sou um pouco tímido, pode parecer que não, mas eu chego para a pessoa e digo assim, fui eu que fiz. Aí as pessoas ficam mais espantadas ainda, né? Tá ali o cara, como é que tu fez isso? E aí já começa uma conversa aqui, outra colar, com sondagens, né? Mas, efetivamente, assim, eu fico muito grato por ver, né? E fico ainda, até hoje, fico 10, 15 minutos, meia hora parado de longe, olhando, né? O espanto, a alegria, a felicidade e sou grato a Deus pelas sensações, né, que esse projeto que eu tenho elaborado, que eu tenho conduzido, que eu tenho produzido, está causando essas sensações agradáveis numa infinidade de pessoas. Nosso banheiro já atendeu mais de 4 milhões de pessoas. Número expressivo. Número expressivo, né? Tem banheiro nosso que já funcionou 4 mil vezes num dia, 3 mil e poucas vezes num dia. Então, isso causa muita felicidade, é um motivo muito grande de realização pessoal, de realização profissional, de realização como cidadão, porque, de alguma forma, com um projeto que eu botei no papel, numa folha em branco, numa tela em branco do computador, hoje ele tem aparecido em tantas cidades, tem ganhado tanto espaço na mídia e tem
proporcionado sensações muito boas para as pessoas. Carlito, obrigado pela tua presença aqui no Inovação em Pauta e por essa ideia fantástica. E espero que logo, logo esteja Brasil afora e seja um exemplo, principalmente para a sustentabilidade e para saneamento básico no nosso país. Tá bem? Eu recebi hoje o Carlito Nicolait, empresário e dono da Clean-C Banheiros Autolimpantes. Depois do intervalo, eu vou conversar com um consultor ambiental que fala da importância dessa iniciativa e da adoção de critérios ESG nas empresas. Até já! Estamos de volta. A introdução de banheiros autolimpantes, como a gente viu no bloco anterior, está relacionada diretamente a práticas ambientais sustentáveis e aos princípios ESG, sigla para ambiental, social e governança. Ao integrar esses banheiros inovadores, não apenas se promove a eficiência operacional, mas também se alinha aos princípios fundamentais do ESG, contribuindo para um ambiente urbano mais sustentável e centrado nas necessidades da comunidade. Para entender melhor isso, eu recebo o Gustavo Miller, empresário da Ambiética e consultor ambiental. Obrigado pela sua presença aqui no Inovação em Pauta. Para a gente começar, Gustavo, como é que é a gestão eficiente desses banheiros autolimpantes que a gente viu no bloco anterior, ela se alinha às práticas ESG tão em voga, tão discutidas atualmente mundo afora? Perfeito. Hoje é interessante a gente acompanhar e presenciar como o desenvolvimento de um produto, ou até mesmo um produto brasileiro, né, atrelando tecnologia, conhecimento e inovação, pode auxiliar o meio ambiente, ainda mais depois do mundo pós-pandemia, né, onde a gente percebeu a importância de cuidar do nosso lar. E o nosso lar está atrelado à sustentabilidade, ao meio ambiente. Então, este mecanismo, além de trazer uma eficiência no uso de água, na geração do esgoto, né, traz a facilidade da pessoa em perceber como elementos tecnológicos podem estar atrelados à nossa rotina e garantir com que o meio ambiente faça parte deste assunto. E aí a gente tem desde aspectos de saúde pública, como também sociais, né? Enfim, são vários aspectos envolvidos, além da questão ambiental em si. Saneamento é saúde, afinal, né? Com certeza, ainda mais hoje que no Brasil a gente vem discutindo bastante a questão de saneamento, após o marco regulatório, onde a ideia até 2033 a gente ter a universalização do uso da água, né? E a gente sabe que aspectos de saneamento, então, como comentado, estão atrelados à saúde pública, ao bem-estar e à garantia do ambiente com qualidade de vida, né? Você é responsável por uma empresa que presta assessoria ambiental. As empresas já estão mais preocupadas com isso atualmente? Neste ano, a empresa ela vem completar 18 anos de sua existência e a gente vem acompanhando a evolução da percepção dos empresários, dos empreendedores, como a sociedade como um todo, com assuntos ambientais. Então, a comunidade e o próprio mundo empreendedor vem percebendo a importância de atrelar questões que automaticamente são discutidas no ESG e que são importantes para o desenvolvimento do seu negócio ou até mesmo da comunidade como um todo. Então, ao longo desse período, a gente vem vendo também a questão do desenvolvimento de legislação específica, que, no caso, auxilia tanto as empresas como o órgão público, né, a entidade pública, a ter essa afinidade com o empreendedor e com a comunidade, mas trazer elementos de garantia de um ambiente sustentável, nos 3 pilares, que é social, econômico e ambiental. Você acredita que essa iniciativa que a gente mostrou dos banheiros autolimpantes, ela tem o poder de melhorar a imagem corporativa da empresa, de trazer uma imagem positiva, de uma empresa preocupada com o meio ambiente? Acredito que não só com o meio ambiente, como a parte social, né? De trazer facilidade de um uso que é comum, usual para nós e que tem alguns desafios, como comentado hoje, a utilização dos banheiros públicos, né? A gente não tem uma boa visão de banheiro público, mas com a tecnologia adotada, trazendo inovação de um produto usual, consegue atrelar qualidade no uso e trazendo conforto para a pessoa que vai se utilizar, ou até mesmo para a empresa
que pode adotar o mecanismo ou as tecnologias que são desenvolvidas com esse produto. E para o usuário passa pela mudança de conscientização, de educação ambiental. Empresa promover essas iniciativas, mas do outro lado, nós, enquanto sociedade, também temos a nossa responsabilidade, né? Com certeza. Como o mecanismo ele propõe a utilização de menos recursos naturais, no caso a utilização de água, então com a otimização do uso, hoje dentro de uma empresa, de uma indústria, a utilização de recursos naturais é um custo. Então todos os mecanismos e elementos que tu consegue inserir no seu processo ou no seu cotidiano que tragam redução, é redução de custo, então otimização. Você acredita que esses banheiros autolimpantes, né, um entre tantos exemplos, eles podem se integrar a políticas municipais, pensando em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, em meio ambiente? Podemos avançar nesses aspectos? Eu acredito que sim, porque um dos problemas e um dos desafios dos órgãos públicos e dos municípios é a parte de saneamento. Como garantir de forma eficiente a geração e o controle do efluente ou do esgoto sanitário gerado. Então, com tecnologias e mecanismos que tu visa reduzir então a geração desse elemento, que é o esgoto. Então, que é um grande desafio para os municípios implantar sistemas de tratamento em função do custo, em função da manutenção, em função dos desafios que cada município possui para poder trazer tecnologias nesse sentido. Acredito que seja de grande valor, porque traz elementos de redução, traz elementos de conscientização, sensibilização da comunidade, da população como um todo, que existem tecnologias e formas de auxiliar no controle de esgoto ou até mesmo no controle do saneamento ambiental como um todo. O empresário ele já está ciente disso ou você até quando conversa com muitos deles dizem, mas será que eu aposto nisso? Será que é realmente importante? É preciso fazer esse equilíbrio entre o financeiro e também a preocupação ambiental? Hoje muito da legislação que vem sendo alterada e atualizada, até mesmo porque a gente vive num mundo globalizado onde constantemente existe a necessidade de alterações. Então hoje o setor produtivo, o setor industrial, o setor empreendedor, ele já vem com viés ambiental, uma vez que tu necessita para fazer negócios, ou até mesmo buscar financiamentos, ou até mesmo buscar outros elementos externos para o desenvolvimento do seu negócio. Então, a questão da importância de separar o resíduo, da importância de ter um tratamento de efluente, já vem enraizado e já vem se tornando cada vez mais constante dentro do mundo empreendedor, porque hoje, se o empreendedor não ter sua licença ambiental, gera multa, gera um custo elevado por não ter elementos de controle ambiental. Se não ocorrer uma forma de destinação correta do seu resíduo, vem outra multa. Então, hoje a gente sabe, dentro do mundo corporativismo, a questão de meio ambiente vem atrelada à redução de custo. A redução também, até para montar uma imagem da sua empresa com a comunidade onde ela está inserida, dela estar preocupada com mecanismos de meio ambiente. Então, essa questão de sustentabilidade para o seu negócio já vem trazendo também um ambiente mais confortável para os seus trabalhadores, onde garante que essa empresa ela está preocupada com questões das futuras gerações, de garantir não só onde ela está instalada, mas qual o impacto do seu negócio ou do seu empreendimento na comunidade como um todo. O mercado financeiro ele também está mais atento a isso, seja por concessão de crédito para empresas que já têm a adoção, por exemplo, de práticas ESG, o mercado já começou a agir de forma diferente? Hoje a gente vê a questão do ESG, ele veio em função do mercado externo, onde fundos de investimento, fundos de grandes empresas que gostariam e gostam de investir dentro do mercado brasileiro, ou até mesmo no mundial como um todo, precisam de certificações ou garantias de que o empreendimento ou o negócio que eles estão aportando recursos traga garantias quanto ao meio ambiente, para evitar passivos ou danos ambientais, como volta e meia a gente vê nos noticiários de alguns danos ambientais causados por grandes empresas. Então, de que forma elas controlam, elas contêm esses riscos ou elas prevêem esses riscos? Através de práticas de diagnóstico, onde o ESG vem nesse sentido, não só ambiental, mas também da forma social, com a inclusão, oportunidade de participação de classes, de entidades, de tu ter oportunidade dentro da tua empresa. A questão de governança, então garantir que a empresa hoje ela tem sistemas de controle anticorrupção,
a questão do seu fluxo de caixa, se os investimentos aportados eles vão ser direcionados para os pontos que são necessários. Então, o ESG ele veio, de uma forma geral, trazer garantia para esses grandes investimentos no Brasil ou no mundo como um todo, para garantir que realmente a empresa ou o organismo que vai receber esse aporte, ele tem elementos de controle nas 3 esferas, ambiental, social e de governança. A gente vê muito esse movimento, principalmente em grandes indústrias, né? Mas no pequeno e no médio negócio, isso também já está tendo impacto? Hoje um grande desafio para os pequenos empreendedores mas como é que eu vou trazer um ESG ou um sistema para dentro, vamos lá, de uma oficina mecânica? O que eu tenho a ver com o meio ambiente, o social ou governança, né? Mas quando a gente passa a entender que uma oficina mecânica, ela gera óleo, ela gera pano, estopa, ela gera filtro de óleo, ela gera pneu. O que ele faz com esse material? Como ele destina de forma correta? O papel, o plástico que ele gera, ele pode destinar para uma cooperativa que gera reciclagem, que gera recurso financeiro com a venda desse material. Ele pode destinar esse material contaminado, o óleo, para re-refino. Então, esse material é reciclado, onde ele é vendido. A questão social, onde hoje mulheres podem ter o seu trabalho na oficina, podem ter trabalho de direção, gerência. A questão de governança, então, garantir um ambiente equilibrado de trabalho, com fluxo de caixa da sua oficina. Então, o ESG, só nesses aspectos, já está enraizado no pequeno empreendedor. Só que de uma forma mais simplificada, diferente de uma multinacional que tem diversos elementos de controle. Bem, quando você vai numa empresa, qual que é a primeira preocupação que houve, sei lá, de um empresário? Quanto isso vai me custar? Com certeza. Vou ter algum retorno com isso? Que dúvidas são mais comuns? Hoje a maior parte dos questionamentos é o custo que vai estar atrelado a esse controle ambiental, a esse controle da empresa ou do empreendimento, com questões atreladas ao meio ambiente. Então, na maioria das vezes, hoje, a parte ambiental está atrelada que é um custo. Mas isso vem mudando aos poucos, até mesmo como comentado, hoje, uma empresa que busca um financiamento para a compra de um equipamento, ele precisa ter sua licença ambiental. Então, ele já dentro da sua rotina, ele já sabe que ele precisa ter elementos de controle da legislação se ele quer buscar um investimento ou um aporte de crescimento do seu negócio. É preciso compreender que os resultados, o desempenho da adoção de critérios ESG, ele não vem da noite para o dia, às vezes é a médio, longo prazo. É preciso ter isso em mente, Gustavo? Ele é uma questão de construção a longo prazo, como até mesmo a tecnologia do banheiro autolimpante, né? Ele ganhou um destaque no mundo pós-pandemia, onde a gente viu a necessidade de ter elementos de controle, de limpeza, sistemas que garantissem que tu tivesse um ambiente limpo, que não tivesse contato ou que não tivesse a proliferação de bactérias ou micro-organismos. Então, isso é alguma coisa que às vezes vem desafios que a gente não espera, como a própria pandemia, e a própria pandemia trouxe a necessidade de empresas e nós, como comunidade, nos preocuparmos com o meio ambiente, porque a gente sabe que a nossa casa é o planeta Terra e de que forma nós estamos cuidando disso, de que forma nós estamos garantindo que as futuras gerações vão ter um ambiente controlado sem outras pandemias. Então, essa preocupação ela vem gradativamente, é uma cultura que tem que ser moldada, construída, que as novas gerações já vêm aprendendo nas escolas, então a importância da separação do lixo, a importância da preservação e o cuidado com a água, a preservação com a natureza, com as árvores, com a vegetação. Então, é algo gradual que vem sendo construído com o tempo. A inovação e a tecnologia têm um papel fundamental na adoção dessas práticas? Com certeza. Hoje, a questão da proteção ambiental até o desenvolvimento sustentável, ele depende praticamente de inovação. Se hoje a tecnologia e a inovação não existisse, boa parte das coisas que a gente usa como controle, mecanismos ambientais, não estariam funcionando. Então, hoje o empreendedorismo, as práticas que nem da Clean-C, de buscar a inovação, mas atrelada ao meio ambiente, é fundamental para que a gente consiga, no desenvolvimento sustentável, ser garantido a longo prazo. Eu até achei interessante um número que algumas pesquisas indicam que até 2025, cerca de 1/3 dos ativos sob gestão serão ativos ESG. Isso é importantíssimo, né? Porque está ditando, de fato, o mundo dos negócios. Com certeza. Hoje a gente vem acompanhando esse crescimento, acho que de 2022 para cá, que houve
um aumento no assunto ESG, a gente vem ouvindo cada vez mais. Hoje é difícil alguém que não tenha ouvido pelo menos alguma questão envolvendo o ESG ou essas 3 letrinhas, né? Então a gente vem acompanhando a necessidade dos organismos, tanto públicos como privados, em se adaptar, em buscar inovação dentro dos seus processos produtivos para garantir com que o ESG continue sendo uma ferramenta a ser utilizada e usual dentro dos empreendimentos. Então, a adoção de práticas do ESG, na verdade, ele é uma soma do que boa parte das empresas ou das grandes empresas já vinham fazendo ao longo do tempo, que é a garantir a questão com o meio ambiente, ter a sua licença, tratamento de efluente, tratamento de resíduos, a questão de ter as condicionantes ambientais atendidas, a questão social, né? Então, garantir a segurança do trabalho do seu colaborador, garantir que a empresa e seus diretores tenham política anticorrupção, que o fluxo de caixa garanta, ou as negociações que são feitas pela empresa garantam uma saúde financeira do empreendimento, para a gente evitar que ocorram casos como das Americanas. Você acredita que isso tem o papel de, influenciar a decisão de compra do consumidor? Uma empresa que segue critérios ESG, respeita o meio ambiente, que tem uma preocupação ambiental, ela sai na frente? Hoje a gente vê com o advento da tecnologia, das redes sociais. Então, hoje uma empresa, caso venha a ocorrer um dano ambiental, se prolifera na internet. Então, a imagem da empresa sobre questões de responsabilidade social, ambiental, econômica, são importantes, porque hoje a notícia, a informação, ela é globalizada. Então, o que acontece com uma empresa ou com uma entidade, se não respeitar os 3 pilares ou buscar mecanismos que se respalde o ESG, acaba manchando a própria imagem da empresa. Então, hoje o mundo empreendedor das grandes empresas, médias empresas, já tem noção da importância do controle junto à sua imagem, junto à venda ou até a inserção da sua marca no mercado. O sistema de sustentabilidade ou pessoas que se preocupam cada vez mais com o meio ambiente vem crescendo, uma vez que as novas gerações já vêm tendo essa percepção de que é importante cuidar do meio ambiente, que é importante separar o seu lixo, que é importante cuidar da água, até porque é o mundo onde a gente mora. Então, como esse novo mercado, essa nova geração já vem consumindo e já vem fazendo parte do sistema econômico, então as grandes empresas já perceberam que a sustentabilidade ou as questões do ESG em si, elas são importantes para continuar se mantendo no mercado. Bem, você como representante de uma empresa de assessoria ambiental, como é que há essa troca entre a empresa e os empresários em si? Como é que funciona isso? Entender primeiro as necessidades, fazer um diagnóstico daquele negócio para depois propor ações? Como é que funciona? Hoje a parte de meio ambiente ela tem uma diversidade de áreas de atuação, né? Então hoje a gente tem segmentos industriais diversos. Então a importância de diagnosticar, como comentado, qual é a necessidade daquele cliente, quais aspectos de legislação estão atreladas a essa atividade que o cliente possui, se possui alguma demanda já junto ao órgão ambiental que foi solicitado, alguma correção que já foi solicitado via alguma notificação, ofício, mas na maioria das vezes é entender a necessidade do cliente, onde busca já suprir uma necessidade de algo que já foi solicitado pelo órgão ambiental. Então hoje o empreendedor muitas das vezes, isso vem mudando óbvio com o tempo, mas vai buscar soluções somente quando já recebeu um ofício, uma notificação ou um auto de infração. Então isso vem mudando aos poucos. É uma mudança cultural. Com certeza. Onde eu abro o meu negócio, depois eu vejo como eu corrijo ele, como eu busco atrelar as questões de alvarás, licenças ao meu mecanismo de produção. Isso vem mudando hoje por causa de instrumentos da legislação, onde tu vai abrir um CNPJ ou vai obter teu alvará, já fica obrigado a ter condições de ter que atender a legislação ambiental, vigilância sanitária, outros mecanismos de controle. Logo, a transparência é fundamental nessa relação, principalmente quando a gente está falando de governança, né? Com certeza, é importante. Então, a gente vê esses aspectos, até a questão da inovação, né? Hoje, a tecnologia, os processos hoje, desde a abertura de uma empresa, sendo digitalizados, de tu ter que informar e cada vez mais estar tendo que alimentar os sistemas online sobre a saúde e a
questão da manutenção da tua empresa, garantindo uma governança transparente, como tu comentou. Focando um pouquinho nos pequenos e médios negócios, como é que eles podem se beneficiar disso? Hoje, no caso, até pelo Sebrae, existem mecanismos de auxílio aos empreendedores com questões de sustentabilidade, trazendo ferramentas de que buscam diagnóstico, buscam elementos de trazer solução para o empreendedor pequeno, médio, de assuntos de meio ambiente. Questão de resíduos, questão de tratamento de água, questão de destinação adequada dos resíduos ou até mesmo do licenciamento ambiental da sua atividade. Então, são mecanismos até utilizados pelo sistema do Sebrae para auxiliar o pequeno empreendedor de que meio ambiente não é um problema. Meio ambiente é uma solução para o seu negócio que pode trazer bons resultados até mesmo para a sua negociação com fornecedores ou clientes. Você acredita que esse é um caminho sem volta? Com certeza. A questão de meio ambiente e sustentabilidade, a gente vem percebendo o crescimento. Hoje, se vai conversar em determinados assuntos, sustentabilidade acaba sendo um foco, acaba sendo um tema. Então, acredito que, assim como a tecnologia da CleanSea, que envolve sustentabilidade, envolve saneamento, é um caminho sem volta. Acredito que cada vez mais nós vamos nos acabar percebendo que a sustentabilidade ela é importante para a continuação e o próspero desenvolvimento da comunidade como um todo. Hoje o foco da Ambiética é mercado catarinense, gaúcho, qual que é a área de atuação? Hoje nós temos 2 escritórios, um no Rio Grande do Sul e um em Florianópolis, onde atende os 2 estados, mas prestamos serviço para o Brasil como um todo, uma vez que parte ambiental e sustentabilidade é conversado e comunicado através de legislação pelo Brasil como um todo. Mas o nosso foco é Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com uma equipe de vários profissionais. Hoje a parte ambiental ela é uma equipe multidisciplinar. Então hoje envolve desde biólogo, geólogo, engenheiro civil, engenheiro químico, topógrafo, advogado. Então existe uma série de profissionais importantes atrelados à área ambiental e que fazem parte até mesmo de um sistema ESG. Gustavo, para a gente encerrar a nossa conversa, que dica que você deixa para os empreendedores, pequeno, médio, aquele que está começando seu negócio agora, sobre essa importância de pensar em sustentabilidade, em pensar no meio ambiente, atrelar isso ao seu negócio? Sabemos que empreender no Brasil é um desafio. Existem muitos mecanismos, legislações que às vezes barram as nossas ideias ou que a gente busca de inovação. Mas é entender que a parte ambiental e o meio ambiente, hoje em dia, ele veio para ficar e para somar aos negócios. Onde hoje, com a sua atividade, o seu negócio, a sua ideia, buscar entender que meio ambiente, ele é um papel fundamental para quê? Para a gestão dos seus resíduos, entender que a geração de papel, plástico, orgânico ou algum resíduo contaminado gera um movimento de uma cadeia que depende desse resíduo. A questão do tratamento de água, do seu efluente, saber o impacto aqui na Grande Florianópolis, que pode ocasionar a contaminação das praias ou garantir a balneabilidade das praias. Então, saber que o seu negócio ele pode impactar de uma forma boa, positiva ou negativa o meio ambiente como um todo. Mas saber que, embora os desafios de empreender no Brasil, trazer práticas ambientais trazem resultados, trazem uma boa imagem, trazem um significado maior para a existência do seu negócio. Embora haja muitos desafios, embora a parte ambiental seja sempre atrelada a multas ou penalizações, saber que existe um ponto positivo de resultados e de gratificação, garantindo a sustentabilidade das futuras gerações. Gustavo, obrigado pela sua participação aqui no Inovação em Pauta. Eu que agradeço. Eu recebi aqui no estúdio Gustavo Miller, consultor ambiental e responsável pela Ambiética Assessoria Ambiental. Agora é hora de descobrirmos as últimas tendências, ideias revolucionárias e tecnologias disruptivas. Prepare-se para girar o mundo da criatividade. É hora do Giro da Inovação. Um aplicativo de ilustração digital para iPad? Esse é o Procreate. Com ele, você pode criar esboços, pinturas, ilustrações e animações. Ele oferece mais de 200 pincéis feitos à mão, controle de cores, harmonia de cores, dinâmica de cores, além de histórico de cores,
Kickshape, Color Drop, estúdio de iluminação, pintura 3D, assistência de animação e assistência de página. É um estúdio de arte completo para você levar para qualquer lugar. E aí, o que você acha? Robôs que usam inteligência artificial para limpar as ruas de forma autônoma. Eles podem reconhecer e separar diferentes tipos de lixo, reduzindo os custos e o impacto ambiental da limpeza urbana. O robô foi desenvolvido pela empresa alemã EDAG e pode esvaziar lixeiras sozinho, sem precisar de nenhum tipo de ajuda. Já pensou que fantástico? Mas ainda assim, cuide do planeta e faça a sua parte. Lugar de lixo é no lixo, com ou sem robô. Novo anel inteligente da Samsung. Ele é perfeito para quem quer cuidar da saúde e do bem-estar, pois monitora vários aspectos do seu corpo e do seu sono. Além disso, ele dá uma pontuação de vitalidade que mostra como você está se sentindo. O Galaxy Ring é super leve e vem em 3 cores: prata, preto e dourado em cerâmica. Sem mencionar data e quais países vão receber o dispositivo, a Samsung confirmou que ele será lançado ainda em 2024. O Inovação em Pauta de hoje está ficando por aqui. Se você quer rever o nosso conteúdo, acesse o nosso canal no YouTube, Sebrae SC. Ou então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e tenha mais informações sobre os serviços disponíveis para você, empreendedor, ou que está desejando empreender. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!